Gente, hoje eu vim falar de uma das minhas maiores vergonhas, né? Não sei se é vergonha. Bom, vamos lá. Hoje eu vim falar pra vocês sobre os livros que eu me arrependi de trocar no sebo. E aqui eu vou falar exclusivamente dos livros que eu vendi, tá? Vou deixar pra falar dos livros que eu comprei em sebo que eu me arrependi em outro vídeo. Só me falem aqui embaixo se vocês querem. Então tá, antes de começar, não se esqueçam de curtir, de deixar aqui nos comentários se vocês querem ver essa segunda parte dos vídeos que eu comprei. E também me falam se vocês estão acostumados a trocar livros em sebo. Se vocês por acaso não são inscritos aqui no meu canal, não me seguem, se inscreva. Eu juro que aqui é um ambiente bem legal. Juro pra vocês. E se você quiser saber mais sobre o meu dia a dia, minha vida e, sei lá, se manter mais atualizado sobre as coisas por aqui, me siga também no meu Instagram, que eu tô bem presente por lá. No momento tô ouvindo toda a trilha sonora de Midnight da Taylor Swift. Então, tamo aí. Então tá, gente. Eu sou uma pessoa que... Vou dar um histórico pra vocês. Eu sou uma pessoa que eu vou a sebos desde que eu era muito pequena, porque eu não tinha como ficar comprando livros novos. Eu morava numa cidadezinha do interior, numa época pré-Amazon, então as maiores redes que vendiam livros assim online eram a Submarino e a Saraiva, e eu acho que a Submarino eu só comecei a usar depois de muito tempo, porque não era também eu não conhecia muito. E assim, eu morava numa cidadezinha no interior do Paraná. Basicamente só tinha biblioteca da minha escola e biblioteca pública. Se eu quisesse comprar um livro, eu comprava na papelaria, porque lá era onde tinha livro para comprar. E caso não tivesse ali naquela seleção de 15, 20 livros que eles tinham ali para vender algo que eu gostaria, então eu tinha que esperar até o momento que a gente ia para uma cidade maior para comprar livros numa livraria de fato. Então assim, era complicado. Bem complicado mesmo. E assim, meus pais não queriam me dar muitos livros quando eu era pequena, principalmente porque quando eu pegava um livro eu não largava mais. Então eu não estudava, eu não fazia mais nada. E era aquela coisa, né? Então o que acontecia? Depois de um tempo abriu na minha cidade um sebo barra livraria. E aí, nossa, meu sonho. Só que não tinha muito dinheiro pra gastar, né? Porque eu era criança, pré-adolescente, não tinha dinheiro, não tinha mesada e tal. E então o que acontecia? Eu pegava e com frequência eu ia trocar livros no sebo, porque daí assim eu tinha uma seleção nova pra lá em casa, que era diferente dos livros que já tinha na biblioteca, porque eu já tinha lido praticamente tudo que já tinha na biblioteca. Então era uma forma de eu conseguir livros novos. E beleza, tá ótimo. Me arrependo de ter trocado vários livros. Na minha infância, eu troquei uns livros assim que eu amava, porque eu realmente não tinha como pegar livros novos. Nossa, eu tô falando como se fosse, nossa, coitada de mim. Mas é porque... Mas, gente, é porque, assim, sério mesmo, não tinha muito, assim. Hoje em dia, na cidade que eu morava, hoje em dia eu já moro em Curitiba, aqui tem, óbvio, várias livrarias e tal, mas não tinha muito lugar pra comprar livro, então era muito caro os livros que iam pra lá. Então, era complicado, sabe? E no mundo, assim, em que... Putz, eu sou de 98, então assim, eu cresci com internet? Cresci, mas também não era lá, assim... Meus pais não são muito acostumados a usar a internet, principalmente quando eu era pequena, sabe? Então eles eram bem, assim, receosos em comprar coisas pela internet também. Por ter essa experiência em sebos, eu já me arrependi de trocar vários livros. E eu já vou falar alguns deles pra vocês. Eu acho que um livro que eu me arrependo muito de ter levado pra sebo foi a minha série de Gossip Girl. Na verdade, né? Não foram um livro, foram acho que 8, 9 livros. Eu sei que eu acho que o Gossip Girl, era uma série que tinha 13 livros, daí tinha o It Girl, e daí tinha de um outro spin-off, assim. Cara, que livros caros! Nossa, que livros caros que eram! E assim... Eram livros que eram difíceis de achar,
basicamente por um preço assim meio razoável, você só encontrava em sebo. Mas assim, era sebo estante virtual, então tinha que pegar e trazer um livro, sei lá, da Bahia pro Paraná, e daí acabava que o frete era quase o mesmo valor do livro. Então, assim, era muito caro. E daí aconteceu que eu li, assim, todos, e era bem diferente da série. E eu não sei, eu não gostava muito, eu achava os livros, assim, bem superficiais. Eu gostava de um outro livro da mesma autora, eu não vou lembrar agora, mas acho que era Com Mérito, With Honors. Não, Com Mérito é um da Colleen Hoover. Eu não sei, era alguma coisa assim, com honra. Ai, eu vou deixar a capa aqui. Vocês vão ver. Então, assim, cara, e eu vendi eles no sebo e eles me pagaram tão pouco, tão pouco. Eu tenho certeza que se hoje eu conseguia vender assim tranquilamente por 200. E eu acho que na época eu recebi R$70. Muito triste. Outro livro que eu me arrependi muito de ter trocado foi, assim, um dos primeiros livros que eu levei pro sebo, que eu me arrependi de ter levado, que era Magia. Vou deixar aqui, era o primeiro livro do Septimus Heap. É uma série de fantasia infanto-juvenil, assim, que não é muito falada. As pessoas não falam muito, pelo menos eu não conheço muitas pessoas que já tenham lido esse livro. Mas eu lembro que foi um livro muito marcante pra mim. Eu li ele quando eu tinha 9 anos e foi muito marcante porque ele foi o maior livro que eu tinha lido na minha vida quando eu tinha 9 anos. Porque eu não tinha terminado Harry Potter e o quarto livro de Harry Potter, que eu sei que é maior do que ele, mas eu nunca tinha terminado. Eu tava lendo ele infinitamente. E daí esse daí eu li tipo assim, em 1 mês e meio. Porque pra mim, 1 mês e meio pra ler um livro de 500 e poucas páginas. Nossa, eu era muito leitora. Eu lembro que eu cheguei no primeiro dia de aula da 5ª série. Na minha época era série, hoje devia ser o quê? 6º ano. E eu falei pra minha professora de português, falei, professora, sabe o que eu fiz nas férias? Eu li um livro de mais de 500 páginas. E ela, ai, tá bom, Sarah, que legal. Foda-se. Mas eu tava muito orgulhosa de mim. E daí o que acontece? Era uma série que ela não era muito popular. Então, eu acho que teve um momento que a editora começou a atrasar muito trazer os livros pra cá. Eu sei que eram 7 livros e aqui no Brasil só chegaram 5. E quando eu era mais nova, era muito caro, era muito caro. Era caro no sentido assim, era 30 e poucos, R$40. Isso há 15 anos atrás. Isso pra 15 anos atrás era muito caro. Era muito caro pro livro. Então, começou a ficar inviável. Eu nunca ia conseguir comprar o 2. Daí eu peguei e troquei no sebo. Só que daí acontece que, sei lá, uns 5, 6 anos depois eu fiquei com muita saudade dessa história. Encontrei em promoção, eu acho que na Submarino, na Saraiva. Comprei o primeiro. Eu li. Eu peguei e olhei pra aquilo e falei, cara, já passou da minha fase. Já passou da minha fase. Daí eu troquei no sebo de novo. Daí eu não me arrependi. Mas eu fico pensando assim, eu me arrependi de ter trocado na primeira vez, sabe? Porque eu acho que seria uma história que, se eu tivesse me segurado a ela, eu teria guardado assim por muito tempo. Eu acho que eu teria até hoje. Porque era um marco da minha infância. Eu não sei se teria continuado a série. Mas era uma série. Eu lembro que era um livro muito bom. Eu lembro que era assim um livro de magia, de, sei lá, trocaram filhos no berço e um deles era o príncipe real e daí teve um assassinato da rainha. Nossa, era uma coisa assim, sabe? Era muito bom. Infelizmente eu não tenho mais ele. É uma coisa assim que, da segunda vez que eu troquei, eu fui mais decidida na minha troca. Foi uma troca assim que eu fiz porque eu realmente não tava curtindo mais, tipo, eu não leria o resto. Mas mesmo assim, eu acho que eu teria guardado, sabe? Eu acho que essa segunda troca, apesar de ter sido mais decidida, também foi uma troca que eu me arrependo, porque eu acho que eu gostaria de ter. Eu acho que é importante ter livros da nossa infância, sabe? Pra relembrar de quem a gente era, o que a gente gostava. E quem sabe, sei lá, meus filhos no futuro gostariam de ter lido, sabe? Enfim. Essa mesma vibe tem também uma trilogia. Eu não sei se é trilogia, mas eu sei que eu tinha 3 livros, que é da Suzanne Collins também. E essa trilogia era
Gregory e o Submundo, Gregory e... alguma coisa assim, eu vou deixar aqui. Era muito bom, era muito bom. Basicamente existia um reino paralelo que vivia assim, tipo, no submundo, assim, no subsolo. Era Gregory e o subsolo? Subsolo? Alguma coisa assim. E as aventuras sobre do subsolo. Não sei. Daí eu sei que era um menino que morava em Nova York. E ele tinha uns 11 anos. E eu acho que ele caiu no bueiro procurando o cachorro dele. Alguma coisa assim. Era uma coisa assim, bem... E daí ele foi parar nesse reino no subsolo. E, cara, que legal, que legal. Suzanne Collins sempre escreveu muito bem mesmo. Gostei bastante. Recentemente eu achei esses livros no sebo. Me arrependi de ter trocado, sim, mas eu acho que eu não compraria de novo, sabe? Eu acho que existiam livros que eu me arrependo, mas eu não compraria de novo. Mas se eu tivesse aqui em casa, eu não levaria pro sebo? É confuso? Não sei. Espero que vocês tenham entendido a vibe, sabe? Eu não trocaria porque eles eram meus, mas eu não compraria outros. Entendeu? Outro livro que eu me arrependo muito de ter trocado, que é uma coisa muito parecida com Gossip Girl, que daí virou, tipo, sei lá, moeda de troca já, que é Garota Interrompida. Eu comprei e li no primeiro ano de faculdade de psicologia. E assim, eu não tinha maturidade pra entender tudo o que aconteceu ali. Eu achei o livro muito chato e eu li ele como se fosse um livro de ficção. Só depois eu fui entender que era uma biografia. Então, eu peguei e fiquei tipo, nossa, que mulher chata, nossa. E assim, é uma coisa que quando eu tava lá no quarto ano de psicologia, eu peguei, eu olhei pra trás e fiquei, putz, Sarah, você foi bem bobinha de ter vendido. Porque hoje em dia seria um livro que eu gostaria muito de reler pra analisar a personagem. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, de tipo assim, tentar entender melhor o que tá acontecendo ali com aquela personagem e tal. Eu me arrependo muito de ter trocado também, porque hoje em dia, pra você comprar esse livro, é sério, é 100 e poucos, pra mais. É tipo assim, eles nunca mais reimprimiram, sabe? Ai, que ódio! Tem livro que eles parece que fazem uma tiragem curta de propósito, sabe? Porque tá saindo, tá indo bem. Enfim, eu realmente não entendo esses detalhes do mundo editorial, mas eu fico frustrada. Outro livro que eu me arrependo muito de ter levado pro sebo, e esse daqui até hoje eu não sei porque eu levei no sebo, sinceramente, eu não sei. Que era Mulheres Perigosas, que era uma coletânea de contos sobre mulheres, né? Mulheres como protagonistas. Que ele foi organizado pelo George R. R. Martin, eu acho, não lembro. Mas eu lembro que tinha uma história do George R. R. Martin. E se eu não me engano, eu posso estar muito errada porque faz tempo que eu li. Se eu não me engano, o conto dele ali naquele livro era sobre a Guerra dos Dragões. Mas eu fiquei bem confusa porque era uma coletânea, então eram vários autores diferentes e alguns autores assim, putz, que contos horríveis, sabe? Eram contos que eram, pra falar sobre mulheres empoderadas, só que eram extremamente misóginos. E daí eu acho que eu fiquei com muita raiva deles e daí eu vendi no sebo. E eu sei que agora eu não encontro nem sebo pra pegar, sabe? Eu fico tipo, que coisa, não é mesmo? Que coisa. A gente se arrepende, mas a gente continua fazendo os mesmos erros. Um livro que eu meio que me arrependo de ter levado pro sebo, mas é mais ou menos aquela mesma coisa que, tipo assim, se eu achar no sebo, como eu já achei, eu não compraria de novo, sabe? Mas eu me arrependo de ter me desfeito da minha edição, porque se eu não tivesse levado pro sebo, talvez eu teria até hoje, mas eu não queria comprar de novo, sabe? Porque, não sei, tem livros que são assim. E que foi Filme Noturno, da... Putz, eu nem lembro o nome da autora. Mas ele era muito famoso no Booktube, sei lá, em 2013, 2012. Eu lembro que eu comprei mais ou menos nessa época. E daí eu li e tipo assim, legal, diferente. Só que eu lembro que o livro em si, ele era muito diferente. A diagramação e tal, ele era multimídia. Muito semelhante a Illuminei, que é um livro que eu já mostrei pra vocês. E eu fiz um vlog basicamente lendo ele, que eu vou deixar linkado. E eu gostava muito da ideia, assim, do multimídia e tal. Ele não é tão multimídia que nem Illuminei, mas ele tinha, assim, várias
coisas diferentes no texto e tal. A história em si não era tão boa, mas, sabe, é uma coisa que eu gostaria de ter de volta, assim, pra folhear e pra relembrar e reler alguns trechos. Não sei. Às vezes eu faço isso com os livros que eu tenho aqui em casa. Enfim. E eu acho que eu vou interromper por aqui essa primeira edição. Eu acho que eu vou fazer uma segunda parte, mas eu vou postar em outro momento. Porque é o seguinte, tem uns livros que eu vendi no sebo e me arrependi tanto que eu comprei de novo. E eu tenho aqui na minha estante. Reli? Ainda não. Mas tá aqui. E é isso que importa. Então, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Eu vou gravar uma segunda parte para novembro ou dezembro, por aí. E enquanto isso, deixa aqui no comentário se você também já fez isso, se você também já se arrependeu de ter trocado o livro no sebo. Porque, olha, tem vezes que não compensa. Tem vezes que não compensa. É isso, gente. Eu vou deixando vocês por aqui e a gente se fala no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!